Olá, boa noite a todos. Meu nome é Ismael dos Anjos, eu sou o pai do Francisco, faço parte do núcleo antirracista da comunidade Alecrim e estou aqui falando em nome da Liga Interescolas pela Equidade Racial. A gente tem hoje a felicidade desse encontro com duas educadoras gigantes da ação educativa. Sem mais delongas, queria que colegas da Liga se apresentassem, depois vou falar um pouquinho sobre a Liga e passar a palavra. Quem quer começar? Cleude? Boa noite, meu nome é Cleude, sou mãe da Zanteuá, mãe da comunidade do Colégio São Domingos e membro do grupo Núcleo pela Equidade Racial no Colégio São Domingos. Bom, eu vou chamando aqui Patrícia. Olá, boa noite, sou Patrícia, mãe da Valentina e do Caetano, da Escola da Vila, e membro do Núcleo de Ação Antirracista de Famílias da Vila. Rosenildo. Boa noite a todos e a todas, o nome é Rosenildo Ferreira, eu sou pai da Helena, que está na 6ª série do Oswald de Andrade, e eu sou integrante do CARA, que é o grupo de pais antirracistas lá da escola, pais e mães, né? Obrigado. Janaína. Oi, boa noite, eu sou Janaína, eu sou mãe do Pedro e da Lorena, da Escola Vera Cruz, e faço parte do grupo de pais que trabalham na escola por igualdade racial, né, e assim, equidade. Bom, eu já me adiantei falando que eu sou Ismael dos Anjos, eu faço parte do NACA, que é o Núcleo Antirracista da Comunidade Alecrim. Vou fazer uma breve introdução da Liga, por um parágrafozinho, antes de passar a palavra. A Liga Interescolas, gente, tem o objetivo de estimular e auxiliar os participantes na construção de uma educação antirracista, tornando a comunidade escolar um espaço de referência para o combate do racismo estrutural e garantindo a equidade racial nas escolas particulares, que é o espaço em que estamos inseridos, essas mães e pais e responsáveis que aqui estão. A Liga é composta por mães, pais e responsáveis, por alunos de escolas particulares de São Paulo, no momento, que representam esses grupos que já estão engajados na luta antirracista em cada escola. É uma instituição aberta a novos participantes, alinhados às diretrizes da Liga, e a gente pode falar um pouco mais disso depois, se tiverem dúvidas sobre a Liga. Vou convidar a Juliana, da Pisar Nesse Chão Devagarinho, que foi quem articulou o encontro, para falar um pouquinho e chamar as convidadas. Ju, você está sem som. Agora estão ouvindo? Sim. Aí, obrigada. Sim, estamos ouvindo agora. Vamos lá, então. Bom, boa noite a todos. Sou Juliana, educadora antirracista, cofundadora da iniciativa Pisar Nesse Chão Devagarinho. Tenho participado da Liga Interescolas, apesar de ser mãe na Alecrim também, mas ajudando a fomentar algumas reflexões. Com Pisar Nesse Chão Devagarinho, que é uma iniciativa formada majoritariamente por mulheres negras, a gente atua buscando aí fomentar os caminhos para a educação antirracista. E estou aqui com muito prazer para apresentar essas convidadas e com desejo que esse encontro seja muito potente, que inspire as práticas transformadoras tão necessárias nas pessoas e comunidades escolares aqui presentes. Então, vou apresentar a Edneia Gonçalves, que é socióloga e educadora com longa experiência na elaboração e avaliação de projetos educacionais e na formação de gestores e professores, principalmente da EJA. Atua em projetos de cooperação técnica internacional na área de educação em diferentes países do continente africano. Coordenadora adjunta da ONG Ação Educativa. E a Denise Carreira, que é mestre e doutora em educação pela Universidade de São Paulo, feminista antirracista, é coordenadora institucional da Ação Educativa e professora de política educacional da Faculdade de Educação da USP.
Foi coordenadora da campanha nacional pelo Direito à Educação e relatora nacional de Direito à Educação da plataforma DESCA. Integra a coordenação da coalizão Direitos Valem Mais, pelo fim do teto de gastos e por uma nova economia. É defensora do direito à educação de meninas e mulheres da rede internacional GULMAC, a convite da Malala Yousafzai, Prêmio Nobel da Paz. Bom, Denise e Edneia, agradecemos imensamente pela disponibilidade e a fala é com vocês. Boa noite a todas, todes, todos. É um imenso prazer a gente estar aqui, né, Neia, com vocês nesse momento maravilhoso. Agradecer a Juliana, que fez essa ponte entre a Liga e a gente da ação educativa, destacar o trabalho que ela, o Ismael e outras educadoras e educadores antirracistas que integram o coletivo Pisar Devagarinho vem fazendo. E aqui a gente quer agradecer muito às mães e pais da Liga, saudar, destacar a importância imensa dessa construção da Liga Interescolas Antirracistas, que essa experiência possa, inclusive, inspirar outros estados brasileiros, outras cidades a construir experiências similares. Nós entendemos que a Liga ela vem se somar, né? Ela vem tensionar a branquitude que está presente, né? Aí de forma majoritária, aí, né? Essa branquitude crítica, não necessariamente antirracista, né? Que está presente nas escolas particulares. A Liga vem se somar a uma luta histórica do movimento de mulheres e homens negros contra o racismo na sociedade brasileira, contra o racismo na educação. Então, é com muita alegria que a gente vê essa iniciativa nascer, crescer, né? E aqui, eu e Neia, vamos compartilhar com vocês o nosso trabalho, uma das nossas metodologias, muito na expectativa que esse movimento todo se fortaleça e se enraize em um processo, porque nós precisamos de um processo que vá a fundo, um processo que vá mais estruturalmente, né, na raiz do desafio de uma escola que ainda nega muito a existência do racismo, de escolas particulares que ainda acham que não precisam implementar a nossa lei máxima da educação, que é a LDB, alterada pela Lei 10.639 e 11.645, que tornaram obrigatório o ensino da história e da cultura africana, afro-brasileira e indígena em toda a educação básica, né? Por muitas escolas, a maior parte das escolas particulares ainda ter o predomínio de população branca, há um entendimento de setores de que não seria necessário construir uma educação antirracista. E neste momento no país, mais do que nunca, nós precisamos avançar nisso. O racismo é o grande nó da democracia brasileira, né? Esse racismo estrutural que está presente no cotidiano, que está presente nas relações, que está presente nas instituições, nas políticas públicas. Então, nós precisamos, de fato, somar forças e avançar nesse sentido. E é que é muita alegria que a gente vê esse protagonismo das famílias, das mães e pais na construção dessa Liga, e a Liga vem sensibilizando e trazendo também gestoras e gestores para essa discussão, né? Sabemos que muitas escolas já têm experiências, já têm um trabalho em construção, já têm memórias, já têm ações, e a ideia é sempre reconhecer os passos dados e como é que a gente pode avançar no sentido de institucionalizar o enfrentamento do racismo nas nossas escolas e ir mais para a raiz do problema. Então, em nome da ação educativa, né, e eu aqui queremos agradecer muito essa oportunidade de estar aqui com vocês, e estamos aqui à disposição para apresentar essa proposta e pensar os próximos passos. Então, passar agora a palavra para minha parceirona, companheira, coordenadora executiva da Ação Educativa, Edneia Gonçalves, e também agradecer aqui o trabalho da Juliane Sintra, que integra também a direção da Ação Educativa e que está aqui pilotando essa live. Muito obrigada também a Júlia.
Boa noite a todos. Eu estou muito feliz com esse convite, estou muito feliz em poder dialogar com essa liga. Acho que, sobretudo, essa liga ela é uma implicação de uma luta de homens e mulheres que há muito tempo buscam diálogo com as escolas particulares e um diálogo muito franco e muito horizontal, um diálogo que o movimento negro há muitos anos tem colocado como mais do que necessário, mas como fundante de uma nova forma de se pensar as relações raciais na educação e de realmente questionar até que ponto nós conseguimos avançar nessa qualidade da educação e até que ponto essa educação equitativa ela realmente é uma realidade. Então, estar aqui eu acho um privilégio, eu acho uma maravilha, eu estou muito feliz. E o trabalho que a Ação Educativa vem desenvolvendo ao longo dos anos, desde 1994, é justamente para que momentos como esse aconteçam. Momentos em que a gente senta numa roda e coloca o racismo realmente no lugar em que realmente ele deve estar, como um espaço em que todos devem estar envolvidos, todos devem estar envolvidos e mais do que o questionando, rompendo as possibilidades de multiplicação e de extensão para o futuro. Então, é muito importante esse momento. Eu agradeço muito a Liga e a Denise, nossa companheira lá de ação educativa, que há muitos anos tem trazido essa necessidade de diálogo com esse grupo. Então, eu acho que a gente está em casa para conversar e eu acho que tem muito da nossa experiência que pode contribuir para o que vocês estão iniciando, e eu sei que tem gente aí nessa liga que há muito tempo tem feito essa discussão, tem feito o enfrentamento ao racismo dentro das escolas, trazendo a comunidade escolar para uma discussão sobre o que é realmente qualidade de educação, qualidade para todos, para todas e para todos, né? Eu acho que a gente pode começar, você passa a apresentação, e aí eu já vou falando um pouco da ação educativa e já vou colocando para vocês o que é essa metodologia, o que é essa metodologia participativa e o que a ação educativa traz como possibilidade de insumo para o diálogo, né? Enquanto ela vai arrumando, eu queria dizer para vocês que a nossa trajetória, os nossos passos na ação educativa, ele vem de longe, né? Nós somos uma organização da sociedade civil que atua desde 1994 em 3 áreas importantíssimas, que é a área de educação, a área de juventudes e a área de cultura, na perspectiva dos direitos humanos. E essa trajetória da ação educativa sempre teve, em função da nossa atuação, que vem lá de trás, quando nós começamos a discutir educação popular e discutir educação popular na América Latina, nós já trazíamos a questão racial e a questão das relações raciais na educação como um ponto estruturante dessa construção de qualidade. Nós temos várias experiências, várias iniciativas que acompanham a nossa história. Nós temos, por exemplo, o Concurso Negro de Educação, que no ano passado completou 20 anos e foi uma importante iniciativa no campo das ações afirmativas na pós-graduação. Nós temos como uma grande alegria vários pesquisadores negros que foram bolsistas desse concurso. Tem a Cassandra Muniz, a UFOP, a Ana Lúcia Silva Souza, que se não está por aí, está entrando daqui a pouco, e é parte integrante dessa história. E uma coisa importante que eu acho que a gente precisa destacar o quanto na história da ação educativa
a temática das relações raciais na escola, ela tem um impulso no ano 2000 e sempre em diálogo com o movimento social negro. O protagonismo do movimento social negro sempre esteve presente no nosso trabalho e sempre teve, nós sempre, mais do que respeito, nós sabemos de onde é que vieram a inspiração e de onde que veio realmente a pauta. Quando a gente fala do papel do movimento negro, que a Nilma Lino Gomes fala do movimento negro educador, é nesse sentido realmente que eu penso no lugar do movimento negro nessa trajetória, na trajetória da ação educativa, estabelecendo interlocução com várias pessoas, vários ativistas do movimento negro que passaram e estão na ação educativa até hoje, nos ensinando e realmente nos desafiando a propostas diferenciadas e propostas que realmente deem conta da necessidade de reparação para a população negra, né? Então, pensar na ação educativa como esse espaço de se pensar, de propor e construir caminhos possíveis, caminhos importantes para que a gente avance na qualidade das relações sociais nas escolas, realmente a gente teria que fazer uma lista de pessoas, mas todas elas, com certeza, com algum tipo de diálogo com esse movimento social. Então, falar do movimento negro é muito importante, como também é importante a gente trabalhar a qualidade da educação, tendo como um ponto importante, um ponto decisivo, a alteração da LDB em 2003 pela Lei 10.639 e em 2008 pela 11.645. Eu acho que hoje, para as escolas particulares, esse é o grande desafio. Como é que essa legislação ela pode ser realmente implementada em toda a sua totalidade, que não é só pensar no currículo, não é só pensar em momentos em que você coloca a temática, momentos eventuais. Ela questiona realmente que tipo de educação e de que tipo de qualidade de educação nós propomos num país que é um país que tem mais de 50% da população negra e tem nas suas matrizes de desenvolvimento e de cultura a presença negra em toda a sua totalidade. Então, como é que a gente faz uma discussão de qualidade se a gente não tocar nesse assunto e não pensar na implementação da lei como uma ação participativa, e isso está presente em todo o nosso trabalho, né? As discussões da questão racial na educação, na ação educativa, ela tem algumas vertentes que são muito importantes da gente citar aqui, né? A primeira é a gente trabalhar, pensar que o racismo é o grande desafio da democracia brasileira. Como é que a gente consegue pensar num país que se diz democrático, no momento difícil que a gente está enfrentando, de pensar realmente a extensão dessa democracia, mas como é que a gente pode pensar num projeto de democracia tendo o racismo como estruturante das relações, como é fortemente aqui no país ainda, né? Então, a gente tem essa clareza, né? E, trazendo o movimento negro novamente para a baila, a gente tem também um conhecimento, uma atenção muito grande para os acúmulos dos pesquisadores, dos ativistas negros, que ao longo do tempo foram também construindo propostas e alternativas para que a educação brasileira pudesse avançar no campo da educação equitativa. Então, prestar atenção nos conhecimentos que foram acumulados ao longo da história, sugeridos, impostos e exigidos por esse movimento é uma necessidade muito grande da gente pensar. Uma outra questão que a 10.639 ela traz
com muita força é essa necessidade de reparação. A gente não pode esquecer que o Brasil, somente em 2001, lá em Durban, que ele produz um documento realmente oficial no âmbito das Nações Unidas, em que assume que a nossa educação é racista. 2001 está ali. As ações afirmativas construídas a partir dessa afirmação do governo brasileiro, que foi realmente produzido depois de muita luta e de muitos militantes, de muitos ativistas, de muitos educadores progressistas que participaram da participação do Brasil, da organização do Brasil para Durban, é muito importante a gente colocar que essa Lei 10.639, ela também é derivada disso, é uma reparação, é uma ação afirmativa derivada desse momento que nós vivemos, e quem esteve muito perto dessas discussões sabe como é importante, como é para nós essencial que essa reparação ela aconteça de uma forma ampla e na educação como um todo. Na escola pública, nós temos participado muito mais ativamente e nós temos feito mais do que uma participação. Nós temos, junto com os educadores da escola pública, construído possibilidades, professores e gestores também, nós temos construído alternativas e estratégias muito apropriadas para os territórios, né? Então, poder fazer esse diálogo com a escola particular, eu acho que é mais uma possibilidade de avanço na horizontalidade da discussão, né? Nós temos alguns pontos de partida, né? E os nossos pontos de partida para pensar essa metodologia dos indicadores de qualidade na educação, nas relações raciais, os INDICs, relações raciais, tem muito a ver com esse acúmulo da ação educativa, tem muito a ver com a experiência que as escolas já acumularam. Enquanto vocês falavam, eu fiquei muito feliz de ver a quantidade de grupos que se apresentaram, a quantidade de pais participantes que não é de hoje. Então, poder fazer essa conversa, né, aproveitando também a experiência que vocês, como pais, como educadores, como gestores das escolas, acumularam, eu acho que é um privilégio, é um ponto de partida muito importante e um ponto de partida que, para nós, é muito sério. A Ação Educativa é uma organização que atua em redes, então, poder ter contato com as experiências, eu acho que também é uma implicação do nosso entendimento de educação e das nossas heranças freirianas, né? Um outro ponto de partida, né, que a gente faz questão, além da história do movimento negro, que eu já coloquei, né, é a gente pensar também o diálogo com outros campos dos direitos humanos. A gente colocar a educação como um dos direitos humanos e, como um dos direitos humanos, exigir também que essa construção considere a intersetorialidade. A gente precisa pensar que direitos humanos, não adianta você fazer a defesa de um e esquecer a integralidade do ser humano e pensar que não tem a necessidade de ver os outros. Então, pensar a educação como um direito humano passa por isso também. Essa construção dessa coleção dos indicadores de relações raciais é uma construção que não é de hoje. Vou pedir para a Denise contar para a gente um pouco do processo de construção dos indígenas, para vocês verem como tudo tem um tecido que a gente vai costurando ao longo da história, né? E a construção dessa metodologia, ela tem muito de tudo isso que eu falei, que é importante para a ação educativa, que a gente defende e que a gente realmente faz questão que esteja presente em todas as nossas experiências, né? Então, agora, a Denise vai contar um pouco da história dos INDICs e a gente vai entrar na metodologia, ok? Vamos lá, Denise. Legal, Neia.
Bom, pessoal, assim, somando com tudo que Neia trouxe aqui, a ação educativa, como Neia disse, nós somos uma organização de direitos humanos e educação popular. A gente nasce, né, de um coletivo de educadores populares, vinculado a esse movimento da chamada educação popular na América Latina. E todo esse trabalho nosso de relações raciais, ele vai sendo, né, principalmente a partir dos anos 2000, como Neia trouxe, né, nós fizemos várias pesquisas, trabalhos com escolas e tal, mas em 2008, nós conseguimos a aprovação de um trabalho, de um projeto nosso, num edital da Comunidade Europeia, chamado Microprojetos em Direitos Humanos. E esse projeto possibilitou que a gente desenvolvesse ainda mais, ampliasse ainda mais nosso trabalho com escolas, né, na perspectiva de construir uma metodologia, que é essa metodologia Educação em Relações Raciais. Aqui, deve estar aqui com a gente, a Ana Lu Silva Souza, super parceira dessa construção, professora atualmente da Federal da Bahia, né, uma das referências do debate sobre hip-hop, né, e Ana Lu, Tânia Portela, outras companheiras, nós nos constituímos um grupo e desenvolvemos um trabalho com as escolas, sempre com escola pública, né? E qual que era o ponto de partida? Que a gente identificava que nas escolas o trabalho com relações raciais, ele não conseguia muitas vezes se enraizar, sofre de muita resistência, muitas vezes um grupo de educadoras, grande parte educadoras negras, educadores negros, promoviam ações que não eram acolhidas pelas escolas, saía o educador, o trabalho acabava. Então, o nosso objetivo, a nossa preocupação, o nosso ponto de partida para o desenvolvimento da metodologia era justamente de conseguir construir um processo que envolvesse a comunidade escolar para enfrentar o racismo, considerando um conjunto de dimensões, aí que a gente vai falar daqui a pouco para vocês. Então, com base em todas essas pesquisas que a gente já havia realizado, com base nesse imenso diálogo e parceria que a gente tem com o movimento de mulheres e homens negros, protagonistas históricos dessa luta, e protagonistas históricos da construção de uma educação antirracista, em vários espaços, nos terreiros, nos quilombos, nas irmandades, né, em vários espaços. Então, a partir desse diálogo, e também com o diálogo com entidades, também com o acúmulo feminista, com todo o nosso acúmulo de educação popular, e sobretudo, com o diálogo com as escolas, com os territórios, a gente foi tecendo essa metodologia, que é essa metodologia Educação em Relações Raciais, que depois conseguiu o apoio do Unicef, depois nós passamos por um processo de avaliação do Ministério da Educação, nós estávamos no governo Dilma, pelas comissões do Ministério da Educação de Igualdade Racial. Essa metodologia, ela passou por todas essas etapas, ela justamente, os materiais seriam impressos e distribuídos a tiragem de 700 mil exemplares, né, para as escolas de todo o país, quando veio o golpe institucional de 2016, e essa impressão, essa licitação foi interrompida. Mesmo assim, a gente seguiu, com o apoio de vários parceiros, tentando, né, levar a metodologia, divulgar essa metodologia em vários espaços. Tivemos sempre uma articulação muito forte com a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, a BPN, com outras organizações, e algumas redes de ensino e escolas abraçaram a metodologia. Mas, para além disso, nós também, no diálogo com o Ministério Público, com o Conselho Nacional do Ministério Público, a gente sempre também pautou a metodologia como uma forma do Ministério Público poder verificar se as escolas estavam ou não cumprindo a Lei 10.639, né, que ela é obrigatória, a implementação da Lei 10.639, que é essa que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana e afro-brasileira e da reeducação das relações raciais. Essa lei é obrigatória para as escolas públicas e privadas.
E uma das nossas batalhas, como a Neia falou, junto ao Ministério Público, é que o Ministério Público fosse mais duro com as escolas privadas, ou seja, que era necessário, né, tensionar os setores de classe média, classe alta, e enfrentar esse nó que é de não reconhecer que implementar a Lei 10.639 não é somente uma política de reparação à população negra, mas é condição para a gente construir uma cultura democrática no país, uma cultura que enfrente a segregação, que enfrente o racismo, que enfrente o genocídio, o epistemicídio, ou seja, que nós precisamos, como base para essa cultura democrática de país, que sustente um projeto de sociedade com justiça social, ambiental, justiça racial, nós precisamos implementar a Lei 10.639. Não é só uma concessão à população negra, é algo que é fundamental para reeducar a população branca para relações mais igualitárias e democráticas, né, que enfrentem a desigualdade estrutural do nosso país. Então, nessa perspectiva, a gente desenvolveu essa metodologia, que a gente vai apresentar os materiais da metodologia para vocês agora, tá? Vamos ver se eu estava tentando abrir o PowerPoint àquela hora, vamos ver se eu consigo agora, tá? Bom, gente, está entrando num looping aqui de novo, eu vou passar para a Julie, se Julie consegue compartilhar a metodologia aqui, tá, Ju? Eu vou colocar aqui na tela para a gente, só um minutinho. Entrou num looping aqui. Tá bom. Bom. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui o material, aí, se vocês quiserem continuando, quando estiver no ponto eu aviso. Eu acho que a Denise caiu. Eu vou passando, então, enquanto ela vai retornando, tá? Ela começou a falar sobre a coleção, porque não é os indícios dessa metodologia, ela não é um livro, ela é um conjunto de materiais. Esse conjunto de materiais dos indicadores tem uma aposta que a gente faz, é uma aposta muito séria na participação da comunidade escolar. Então, tem uma necessidade muito grande da gente pensar que ela passa por um momento de estudo, então, um aprofundamento em dimensões que a gente desenvolveu a partir desse processo que a Dê colocou. Então, são dimensões do enfrentamento, são dimensões que a gente precisa considerar quando a gente pensa em enfrentar o racismo na escola, né? Então, nós temos 7 dimensões. A primeira dimensão é pensar nas atitudes e relacionamentos. Quando a gente fala em racismo na escola, qual é a primeira manifestação que vem na cabeça da gente? Ah, xingou! Ah, entrou gente aí, ó. Que lindo! Ah, xingou, é o macaco, falou do cabelo. Essas atitudes e relacionamentos é uma ponta de iceberg importante. Então, a partir dessas dimensões, nós vamos ter uma série, um conjunto de questões, um conjunto de reflexões que a gente vai propor para que a escola realmente faça um levantamento do lugar em que ela está. Esse livro dos indicadores, esse primeiro material, ele também vai ter... Júlia, eu vou pedir para você passar, pode passar. Para aqui.
Isso, tá? Esse primeiro material, que são os indicadores da qualidade, ele tem essas 7 dimensões. Além das dimensões, ele tem também todas as questões que você precisa colocar para a comunidade escolar, para saber em que lugar você está, em que momento da qualidade da educação e das relações essa escola habita, essa escola se coloca, né? Além dos indicadores desse material, nós temos um guia metodológico, então é uma outra publicação, essa publicação azulzinha que vocês estão vendo aí do lado do livro marrom, que é dos indicadores, é um guia que apresenta toda essa metodologia e é um suporte muito interessante para os grupos de pais, professores, estudantes, para os grupos que estão envolvidos na discussão. Além desses 2 livros, esses 2 materiais impressos, vocês também podem, esse material todo, gente, está disponível no site da Ação Educativa. Nós estamos com a parte, vocês vão entrar lá e vocês vão ver que a área de educação e relações raciais está sendo reformulada, mas todos esses materiais vocês acessam na nossa biblioteca lá. Então, são materiais abertos, é só baixar. Entra lá, vocês vão ver todos esses materiais. Nós temos um DVD, que é Educação e Relações Raciais, apostando na participação da comunidade escolar. Esse DVD tem várias pessoas, eu até vi algumas aqui, eu vi a Benilda, que está aí, nós temos várias mulheres, homens, educadores, educadoras, nós temos pessoas que trabalham, que lidam e são ativistas da qualidade da educação e das relações sociais há muito tempo, dando seus depoimentos, falando naquele momento em que esse DVD foi feito, quais eram os desafios que permanecem até hoje, e discutem essa legislação realmente como uma possibilidade de avanço. O segundo DVD são Diálogos Brasil e África do Sul. Esses diálogos Brasil e África do Sul, a Denise voltou aqui, eu já estou vendo, que bom ver que você voltou. É um outro DVD que busca, no enfrentamento ao racismo nos 2 países, discutindo a educação, também trazer para baixo. E tem um conjunto de cartazes que são essenciais para que a gente também dispute o espaço do imaginário desse corpo negro, dessa arte, da cultura negra, no espaço da escola, dentro da sala de aula. Então, você ter imagens que contribuam para que você possa fazer não só as discussões, mas você possa também ampliar esteticamente as referências de professores, gestores e alunos, né? Eu vou pedir para a Júlia passar. Pode passar, Júlia. Você passa os indicadores agora? Pode ser, Neia. A gente vai fazendo. Tranquilo. Desculpem, gente, caí mesmo. A gente tem que ter, né, bastante paciência com essas coisas. Mas, bom, primeiro, como a Neia colocou, esse panorama geral da nossa coleção, né, e essa coleção está vinculada, e ela propõe uma metodologia de trabalho com as escolas, um processo que está comprometido com a institucionalização aí do enfrentamento do racismo nas escolas. Um principal material, né, é o Indicadores de Qualidade na Educação, Relações Raciais na Escola. Esse material é um material que a gente chama de autoavaliação participativa. É um material que a gente utiliza nas escolas, em plenárias, em grupos, para avaliar, considerando 7 dimensões, como a escola está com relação ao enfrentamento do racismo em cada uma dessas dimensões. Então, ele é composto por 7 dimensões. E esse material, ele é um material que ele é constituído por perguntas para suscitar o debate, porque o que interessa a gente, e a gente compreende também que o processo, ele é formativo de toda uma comunidade. E ao abrir a conversa sobre, a partir dessas questões que estão nesse material, a gente gera reflexão, a gente possibilita que questões, problemas que estavam silenciados na escola possam emergir. Então, a metodologia é uma metodologia que estimula
a conversa, o debate, a explicitação dos conflitos, na perspectiva de buscar caminhos para tratar, para enfrentar esses conflitos de forma positiva, né? Então, quais são as dimensões que a gente, nessa perspectiva sistêmica do enfrentamento do racismo na escola? Então, a primeira dimensão é a dimensão de atitudes e relacionamentos. Essa dimensão vai trabalhar desde o racismo explícito, pelos xingamentos, pela violência física, pelos apelidos pejorativos, aquele lado explícito do racismo, até o racismo que se dá por meio dos silêncios, por meio da distribuição desigual de afeto, de atenção, de reconhecimento, vai abordar as questões de indisciplina, da valorização da estética negra. Essa dimensão é composta por 9 indicadores que trabalham, né, o que a gente está chamando de atitudes e relacionamentos, que estão dentro da sala de aula, que estão no pátio da escola, que são entre estudantes, entre profissionais de educação. Então, é a dimensão fundante, aquela que explicita o problema, Bom, a segunda dimensão é a de currículo e proposta político-pedagógica. Nessa dimensão, justamente, a proposta é saber como é que a escola vem, por meio do seu currículo, construir uma perspectiva antirracista. Então, aqui também a gente vai ter, dentro dessa dimensão, um conjunto de indicadores e perguntas para suscitar o debate com famílias, profissionais de educação, estudantes, como é que essa perspectiva está colocada ou não, a perspectiva antirracista no currículo escolar e nas suas práticas pedagógicas. A terceira dimensão tem a ver com os recursos didáticos, pedagógicos. Que recursos a escola vem utilizando? Materiais, livros, audiovisual, brinquedos, como as imagens que estão colocadas nos pátios das escolas, nas salas de aula, onde é que está também a população negra nessas imagens, e que população negra está presente. Então, aqui, a gente vai analisar quais são os materiais que a escola utiliza, quais são os materiais que estão presentes nas bibliotecas, né? Quem utiliza esses materiais. Bom, essa é a dimensão recursos didático-pedagógico. A quarta dimensão é o acesso, permanência e sucesso na escola. Aqui a gente também vai falar, sempre, aqui desde a primeira dimensão, olhando o lugar das crianças negras, dos adolescentes, dos jovens negros, das famílias negras, qual é esse lugar dos profissionais negros dentro da escola, como a escola, ela de fato, ela se organiza para garantir essa sustentação da presença negra nas escolas. Muitas vezes, falando das escolas particulares, as crianças negras entram, não conseguem permanecer, então essa dimensão, ela vai trabalhar essa noção não só do acesso a uma vaga, mas como que se garante essa permanência e o sucesso na escola. A quinta dimensão vai olhar os profissionais da escola, os profissionais brancos, negros, de outros pertencimentos raciais, o lugar desses profissionais, como eles são valorizados ou não, se existe trabalho em equipe, porque para implementar essa transformação, a gente precisa de trabalho em equipe, a gente precisa de uma equipe que tope enfrentar as questões, que tope construir estratégias, que tope se confrontar, que tope, né, enfrentar seus desafios, a própria branquitude, que muitas vezes nega a existência do racismo. Então, essa dimensão vai olhar para os profissionais de educação como aquelas e aqueles que têm uma responsabilidade, um papel muito importante de ser referência para os seus alunos, de promover essa educação, de se relacionar também com as famílias, né, e a gente vai falar sobre isso. A sexta dimensão tem a ver com a gestão democrática. Essa que foi uma grande derrota que nós tivemos no caso das escolas particulares, na Constituição, na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no Plano Nacional de Educação. A gestão democrática,
na Constituição e nessa legislação, na nossa legislação educacional, ela é restrita à educação pública. Na época, ocorreu um grande lobby de setores privados e da própria Igreja Católica, que impossibilitou que a gestão democrática fosse consagrada na nossa legislação também para as escolas particulares. Mas, para além disso, muitas escolas particulares têm buscado concretizar e avançar na construção de uma gestão democrática que considere as famílias não só como clientes, né, mas que também considere essa sétima dimensão, que é a relação com o território, que é a relação com outros serviços públicos, nessa perspectiva de também, no caso das escolas particulares, enfrentar a segregação, né? Nós vivemos uma sociedade segregada, muitos de nós, em determinado momento, né, a população, falando da população branca, num determinado momento descobre a segregação, descobre que vive num mundo segregado, e essas duas dimensões vão trabalhar com isso, vão trabalhar, sobretudo na sétima, a importância do espaço público como espaço de todas, todos, todes, como espaço do encontro das diferenças, né? Então, a importância da relação com o território é algo muito destacado nessa dimensão 7. Só queria dizer aqui na dimensão 6, da gestão democrática, que nós acreditamos muito no fortalecimento do conselho escolar, dos grêmios estudantis, das famílias, que famílias têm espaço para falar. Aqui a gente fala também das famílias negras e dos profissionais negros, que muitas vezes não têm sua voz reconhecida, mesmo nas escolas públicas e também nas escolas particulares, né? Então, a gente vai falar quem tem sua voz reconhecida, né? Quem tem sua voz reconhecida com legitimidade, né? Então, essa dimensão, por meio de perguntas e de um conjunto de indicadores, vai fazer essa provocação. Júlia, você consegue passar para o próximo slide? Bom, neste material, o azulzinho, que a gente chama o guia metodológico, aqui tem toda a proposta nossa de como organizar o uso desse material de várias formas. Então, é um leque de possibilidades que, conforme o contexto, a gente monta um processo, né, considerando os acúmulos da escola, considerando os acúmulos no território, sempre reconhecendo e visibilizando esses acúmulos. Então, nesse guia, a gente apresenta formas de trabalhar com esses materiais, considerando essa perspectiva sistêmica das 7 dimensões, e considerando também os cartazes, os materiais, os vídeos que a Neia falou aqui para vocês. Pode passar? Esse é o videozinho, o vídeo que introduz, é um vídeo introdutório, uma animação que introduz o debate sobre relações raciais na escola, né, também apresentando o que a gente chama dos 3 caminhos, né, os 3 caminhos que as escolas geralmente trabalham para enfrentar o racismo, e como é que a gente constrói uma proposta de combinar esses caminhos, né, que vão enfrentar as questões curriculares, que vão enfrentar as questões também de atitudes e relacionamentos, que vão valorizar a cultura negra, a cultura africana e afro-brasileira. Aqui a gente apresenta um pouco a proposta da metodologia. Pode passar, Ju? Eu acho que Neia já falou desse vídeo, né, que é o vídeo que a gente justamente apresenta aí esse debate da experiência brasileira com a África do Sul. A gente tem aqui nessa roda hoje a Benilda Brito, que é uma das entrevistadas desse documentário, uma grande educadora negra, feminista, antirracista, que também é uma das entrevistadas. Aqui a gente entrevistou educadoras e educadores da África do Sul e do Brasil para discutir justamente os caminhos de uma educação antirracista pensada como um processo. E, por último, os cartazes que Neia falou para vocês. Esses cartazes, eles nascem de temas geradores das escolas, temas que foram propostos para o trabalho
nosso com as escolas. São temas desde o cabelo, desde da imagem de África, são imagens produzidas por artistas plásticos negras. Rosana Paulino é uma delas, que produziu esse conjunto de cartazes, que no guia metodológico há uma série de propostas de atividades com os cartazes, porque nós temos que disputar o campo das imagens, né, o campo das estéticas, e trazer esses cartazes para dentro da escola significa muito, fazer essa disputa. Bom, aqui tem cada um dos cartazes, que depois a gente pode mostrar, mas a Júlia está passando aqui para vocês, né? A Neia também já falou um pouco desses cartazes para vocês. Cada cartaz suscita um conjunto de questões. Sempre a centralidade é da população negra. Bom, e antes de passar aqui para a proposta que a gente traz de uso para a Liga, com base nessa nossa metodologia, que destaco, sempre foi utilizada por escolas públicas, para nós seria realmente uma construção nova, né? Antes de passar para isso, eu queria passar para a Neia também compartilhar com a gente as experiências que a gente vem realizando em outros municípios e estados. Nós realizamos, né, Neia, em Minas, agora estamos no Maranhão, Santo André, e outros lugares que têm utilizado, e escolas que têm adotado e abraçado a metodologia. Neia? Oi. Tem sido uma experiência muito interessante a aplicação dessa metodologia nas redes, né? Nas redes públicas. Nós tivemos uma experiência muito importante com municípios, e em 2017, 16, 17, nós tivemos uma experiência com o primeiro estado, que foi Minas Gerais, e foi muito interessante, primeiro, porque ao propor o trabalho com essa metodologia numa rede ampla, imagine Minas Gerais com o tamanho que tem, com a quantidade de municípios que tem, a quantidade de territórios e realidades diferentes, foi um desafio muito grande, mas foi um desafio que nós conseguimos enfrentar, porque nós tínhamos, desde o início, uma perspectiva de trabalhar com pessoas, formadores locais que tinham uma experiência muito grande. A Benilda, que eu já tinha citado, que a Denise citou também agora, foi uma das formadoras desse grupo. Então, nós tínhamos no grupo que construiu conosco todo o processo de formação de gestores, de professores da rede mineira, nós tínhamos essas pessoas que já tinham essa experiência e o conhecimento das características, das especificidades do território mineiro, né? Nós fizemos um processo muito bem pensado de formação de formadores, para que juntos nós pudéssemos construir o cotidiano do processo de formação da equipe. Fizemos a formação direta de um grupo de mais de 300 pessoas, e entre professores, gestores, supervisores educacionais. Nós tínhamos uma preocupação muito grande, a equipe técnica do Estado, a Secretaria de Educação participou na capilaridade dessas discussões, para que as escolas realmente tivessem uma possibilidade de aplicação da metodologia, mas que também, após essa aplicação, eles pudessem desenvolver planos de ação e também as sugestões, nos enviarem sugestões para a política pública que fizessem sentido para essa diversidade de territórios, né? Então, foi um trabalho muito rico, e um trabalho que nós construímos também em parceria com outro projeto que já acontecia lá, que era o projeto Ubuntu, que propunha trabalhar
no ensino médio, né, a iniciação científica a partir das grandes áreas que a Lei 10.639 propõe. Então, foi um duplo avanço, tanto para o Estado poder pensar a iniciação científica já a partir do ensino médio, e para nós a possibilidade de trabalhar com um grupo muito amplo, uma proposta que nós sabíamos que tinha a possibilidade de dialogar com diferentes realidades, mas que ser colocada à prova no estado como Minas Gerais foi importante. Atualmente, nós estamos atuando no Maranhão, com o estado do Maranhão, uma experiência incrível. Nós fomos atropelados pela pandemia e, junto com a equipe técnica da Superintendência de Modalidades e Diversidades da Secretaria de Educação, nós temos construído também novas possibilidades de continuar discutindo, de continuar fazendo o processo de levantamento do que já existe no Estado, de avanço no campo da educação antirracista, do enfrentamento ao racismo na escola, para poder realmente construir uma proposta que faça sentido para o Estado hoje. Então, vocês imaginam, nós estamos no meio de uma pandemia, num momento de isolamento, e nós continuamos em contato com a equipe técnica e com os gestores. Nós fizemos uma primeira etapa agora de pesquisa para pensar a educação no ensino médio, a educação antirracista no ensino médio, e nós disparamos, sexta-feira, 812 questionários para escolas de ensino médio do Estado, para poder embasar esse trabalho, para que a gente possa também fazer um trabalho que dialogue com as relações sociais hoje, que a gente sabe que se tem um aprendizado que essa pandemia traz, que é incontestável, a extensão das desigualdades e o quanto a gente precisa ser cuidadoso nas políticas públicas para não acirrar desigualdades. Então, o trabalho com o Estado do Maranhão, nesse momento, com a Secretaria de Educação, nesse momento, é pensar que essa metodologia também ela pode trazer no bojo dela um conhecimento do quanto essas escolas podem e devem e estão construindo de soluções também para não acirrar o racismo dentro da sala de aula, no espaço da educação. Então, nós estamos nesse momento, trabalhamos com municípios, trabalhando com o município de Santo André, que em São Paulo foi um aprendizado imenso, e agora estamos trabalhando com os estados, tentando contribuir nas construções. Não é um trabalho fácil, não, é um trabalho mega, e é um trabalho que para a gente tem sido potência para outras possibilidades de se trabalhar na construção de metodologias que apoiem a educação antirracista em todas as suas dimensões. Vamos ver a proposta? Vamos lá, Dê? Vamos. Legal, Neia. Bom, pessoal, a Juliana nos provocou, né, a trazer aqui uma proposta para a Liga. Qual seria o desenho que nós faríamos, né? Qual seria esse desenho? Então, o que nós pensamos? Pensamos que o desenho que nós seguiríamos seria o desenho um pouco que a gente trabalha com as escolas públicas e com as redes de ensino, que é pensar uma proposta. Pode passar para a próxima, Julie, próximo slide. Pensar um processo interescolas, que pudesse ser feito com o conjunto das escolas da Liga e outras escolas associadas. Ou seja, a ideia de pensar uma construção que constituísse uma comunidade de troca, aprendizagem de apoio mútuo entre escolas, como vocês já vêm fazendo, né? Que a proposta da Liga tem sido essa, de construir essa relação, fazer uma comunidade de trocas também, de experiência, para somar força. Então, nessa perspectiva de construir uma comunidade de troca, aprendizagem e apoio mútuo, com o compromisso com a construção de um processo que possa encarar aquelas 7 dimensões, que são aquelas 7 dimensões, aquela mandala de dimensões
que a gente trabalha, essa mandala de dimensões da educação antirracista, que olha o cotidiano das relações, olha a gestão democrática, o currículo, ou seja, aquelas 7 dimensões, na perspectiva de institucionalização da lei nas escolas, da implementação da lei nas escolas. E que esteja associado a algo que, para nós, como a gente disse, está no coração da Constituição, que é o fortalecimento da gestão democrática. O enfrentamento do racismo e de qualquer discriminação e desigualdade exige o fortalecimento da gestão democrática. Então, a nossa perspectiva, que a gente entende que também é a perspectiva da Liga, é fortalecer os espaços de gestão democrática nas escolas particulares, né, considerando toda essa construção que já vem sendo feita. Pode passar, Julie. Aqui, a gente construiu uma proposta de etapas, mas são etapas ou seja, é um desenho mais geral das etapas, sem entrar em alguns detalhes, porque o nosso trabalho sempre parte do diagnóstico, e a gente sabe que várias escolas que estão na Liga já fizeram ou estão fazendo diagnósticos. A nossa metodologia, ela serve para adensar este diagnóstico, incorporando outras vozes, outros corpos nessa construção e outras dimensões na construção desse diagnóstico. Então, a nossa perspectiva seria de propor essa construção do uso da metodologia de forma mais coletiva nas escolas associadas, partindo também de um processo de adesão das escolas. Quando a gente faz com as escolas públicas e com as redes de ensino, as escolas assinam um termo de adesão ao uso da metodologia, né? Nesse termo, se assume um compromisso com um processo que vai durar de 6 meses a 1 ano, mas é um processo de revisão profundo de práticas, procedimentos e tudo mais. Então, a ideia aqui é justamente, na primeira etapa, que as escolas possam discutir internamente o interesse de fazer parte desse processo coletivo com outras escolas. Bom, um ponto muito importante da nossa metodologia é o que a gente chama a constituição do grupo guardião. Para sustentar um processo que vá mais fundo, que vai frente à raiz da história, a gente constitui o chamado grupo guardião. Esse grupo guardião, ele é formado por educadores e educadoras, a equipe da gestão escolar, famílias, alguns estudantes, que é um grupo que vai justamente cuidar que esse processo possa ser sustentado ao longo do tempo. Então, aqui a gente também traz, né, uma característica da nossa metodologia, é a formação de um grupo guardião formado por pessoas negras e brancas e que sustente esse processo aí ao longo desse tempo. A etapa 3 aqui é a etapa da formação inicial na metodologia. Como a Edneia falou, nos lugares que a gente implementou em metodologia, a gente sempre tem uma formação de um grupo de formadoras e formadores que vão liderar a implementação da metodologia nas respectivas escolas. Então, em Minas Gerais, o grupo era de 550 formadores, né? Nós primeiro constituímos um grupo de formadoras, 20 formadoras, e trabalhamos com um grupo de escola, de representantes de escola de 550 representantes que passaram pela formação da metodologia. Essa formação, a ideia é que ela pudesse ser feita coletivamente, conjunto das escolas da Liga e escolas associadas, né? É uma formação que pudesse, ela é uma formação que geralmente tem uma carga horária no presencial, que nós estamos adaptando agora para esse momento à distância, esse momento do isolamento social. Feita a formação desses formadores das escolas na metodologia, a gente passa para a etapa 1 de implementação da metodologia, que é o debate sobre indicadores, o uso do indicadores de relações raciais, que é esse material.
Muitas vezes a etapa 1, a gente só trabalha a dimensão 1, que é a dimensão relacionamentos e atitudes, e depois nós vamos trabalhar as demais 6 dimensões, tá? Feito esse uso da metodologia nas escolas, como é que é esse uso? Se constitui a escola, constitui um grande dia de debate dos indicadores, com subgrupos, e depois esses subgrupos se reúnem numa grande plenária, onde se analisa se a escola, como ela está com relação a cada um dos indicadores. Nós trabalhamos a cor verde, quando a escola está bem com relação àquele indicador, amarelo, se ela está num momento desafiante, e vermelho, se ela ainda não conseguiu dar passos com relação àqueles indicadores. Então, cada dimensão das 7 dimensões, ela é composta por um conjunto de indicadores. E esse debate coletivo, ele é muito rico, ele traz muita energia, ele traz engajamento, ele traz discussões que estavam silenciadas, todo mundo cresce, se forma no debate, né, no encontro. E essa é a grande aposta nossa, nos indicadores, no uso dos indicadores. Depois disso, as escolas fazem esse debate por escola, depois voltam a se reunir num grande debate com um conjunto das escolas para fazer intercâmbio de experiência, como foi a etapa 1 de implementação desse debate com os indicadores de relações raciais. Pode passar, Julie, por favor. Depois daí, a gente vai fazer, a gente passa por um chamado plano de ação preliminar, né, que vai ter por objetivo impactar o planejamento da escola, no caso aqui, para 2021, com um conjunto de ações que vão ser distribuídas ao longo do tempo, que envolve o trabalho com as outras dimensões. Revisão de currículo, ações afirmativas com relação ao professorado, diversidade do corpo estudantil, escuta das famílias, bom, todas aquelas dimensões que... E isso também vai se traduzir num conjunto de encontros mensais para aprofundar cada uma dessas dimensões, por meio dos indicadores, mas também com debate com especialistas, o que é construir, o que é revisar o currículo numa perspectiva antirracista, né? Então, na área de ciências, nas áreas de humanas, nas áreas de biológicas, o que é construir essa perspectiva, tendo sempre como referência as diretrizes curriculares nacionais de educação em relações raciais. E, por último, finalizando aqui, a gente sempre trabalha com monitoramento no meio do ano e avaliação da experiência e a sistematização do processo, para depois pensar um novo plano de ação para o ano seguinte. Então, eu coloquei aqui de forma bem, assim, aberta, né, claro que a gente não está detalhando aqui, mas só para vocês, talvez, concretizarem como é que se pensa essa etapa onde a gente enfrenta essa mandala de dimensões, o que significa, de fato, enraizar uma perspectiva antirracista nos vários lados da escola, né? E essa é um pouco a nossa perspectiva, né? A gente fala que nós temos obsessão pelo processo, nós queremos processos, e é nessa perspectiva que a nossa metodologia atua. Trabalhamos com uma outra metodologia, que é a Cor da Cultura, né, que é uma metodologia construída pelo canal Futura, junto com ativistas do movimento negro, que enfrenta muitas questões curriculares. Muitas vezes a gente combina a nossa metodologia com essa outra metodologia. Ambas são reconhecidas como tecnologia social, né, pelo Banco de Tecnologias da Fundação Banco do Brasil, e são aí usadas muitas vezes de forma combinada. Então, Neia, não sei se você também, nesse momento, gostaria de trazer mais algum ponto. Não, acho que está tranquilo, acho que a gente pode agora dialogar, vamos conversar. Vamos para as perguntas. Agradecer imensamente a você, Neia e Denise, por essa partilha tão necessária e rica. Agora a gente vai para um momento em que cada uma das escolas aqui representadas vão fazer um comentário ou uma pergunta, e também é importante avisar para o pessoal que está comentando no chat que as perguntas também vão ser respondidas, talvez algumas das que a gente levante
já responda ou não, mas vamos interagindo, e eu acho que eu vou abrir a rodada aqui de perguntas. Denise e Neia, vocês falaram bastante, né, sobre a institucionalização do processo e como é importante a criação desses processos para, de fato, que essa metodologia seja colocada em prática e tenha sucesso. E aí eu fiquei aqui com uma questão, que é, pensando que a educação pública, ela tem muito mais pessoas negras, né, em comparação com a educação privada, que é um espaço majoritariamente branco, como é possível que a implementação da metodologia ajude as escolas a também olharem para essa questão estrutural, tanto no corpo discente quanto no corpo docente, o quanto esse processo pode caminhar junto, no sentido de já transformar processualmente essa realidade que, por si só, já remonta o racismo, né, tão presente nas escolas particulares. Posso responder? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é que, primeiro, o racismo não é um problema de gente preta. Racismo é um problema da sociedade, e além de ser um problema da sociedade, uma questão séria que tem que ser resolvida pela sociedade como um todo, porque nós estamos falando do racismo enquanto um espaço que é estrutural, mas que a escola tem um papel específico na desconstrução e no enfrentamento. Quando a gente fala também que no centro da nossa proposta está a gestão democrática, a gente também está trazendo a necessidade de se pensar enquanto gestão, que a implementação da Lei 10.639, ela tem a ver com a LDB, não é um evento da educação pública, não é um evento que interessa para as escolas que tenha majoritariamente a presença negra. É uma legislação que é a principal legislação que foi, em 2003, após muitas pressões, adequada para as necessidades da qualidade, de avanço na qualidade da educação e de avanço nas relações sociais no país. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que ela não é importante só para a população negra, ela é importante para todos nós, porque não é possível a gente pensar que o racismo permaneça na sociedade brasileira, causando os danos que causa, sem a gente achar que é um problema só de quem sofre a violência do racismo. Senão, a gente também corre o risco de fazer... Tem acontecido muito isso, sabe? Confundir racismo com bullying, sabe? E aí o estudante negro sofre a dupla violência, tanto do bullying, na violência direta, da opressão, quanto também do racismo que ele vai levar para a sua história e para toda a sua coletividade. Então, a gente precisa, eu acho, que pensar que, primeiro, é um trabalho que já deveria ter começado nas escolas particulares e a gente precisa parar de pensar que precisa ter um totem negro na escola para que a gente vá pensar nisso. É uma questão, como a Denise disse, que é da nação, é uma questão da democracia. Você quer colocar-se? Não, acho que somando com o que você falou, né? Eu acho que passa por reconhecer também os corpos negros existentes nas escolas particulares, o grupo negro que está entre os estudantes, está entre as famílias, nós temos várias aqui presentes que são ativistas, educadoras, como é que a gente reconhece esse lugar dos educadores, famílias e estudantes negros da escola, como sujeitos dessa construção. Então, isso é muito importante. Acho que o outro passo é como é que a gente avança na perspectiva de ação afirmativa, que eu sei que já é um debate na Liga, com relação à contratação de profissionais de educação, precisamos de mais profissionais negros na escola, e ação afirmativa também com relação ao corpo estudantil. Mas é importante que não seja só esse que é o grande desafio, né? Que o trabalho... que nesse momento que a gente está bastante mobilizado, que a gente, de fato, consiga constituir um processo e não só passe por uma perspectiva de mitigação do racismo, né, de propor alternativas
que aliviem a culpa branca, né, com relação ao racismo. Nós precisamos de um processo organizado, que valorize, reconheça quem já é sujeito na escola, né, e que muitas vezes não teve sua voz reconhecida, né, no processo, né, e aí estou falando das educadoras, famílias e estudantes, mas também como esse processo pode possibilitar o diálogo com outras experiências, inclusive com as escolas públicas. Então, eu acho que essa perspectiva da contaminação cruzada pode ser muito legal para a gente avançar, né, Neia, nessa perspectiva de, inclusive, enfrentar a questão da ação afirmativa. A ação educativa é uma entidade que sempre atuou pelas ações afirmativas, nas várias frentes, inclusive pedimos no STF, junto com as entidades do movimento negro, acreditamos nesse instrumento e achamos que ele também deve avançar, mas não de forma isolada, mas junto com essas mudanças todas das 7 dimensões. Ok, Janaína, vai. Eu vou. Né, agradecer esse momento com vocês, aprendizado incrível o trabalho de vocês, o entusiasmo que vocês falam a respeito do projeto. Uma dúvida e uma questão. Pelo que eu entendi, o projeto foi implantado até hoje, implementado em escolas públicas, que é uma outra vivência, né? E vivemos hoje um momento único, né? Acho que único assim, novo, das escolas particulares terem interesse na política antirracista, que acho que é um momento que tem que ser aproveitado por todas. Né? Esse é o motivo de ter a liga também entre algumas escolas, que vai ser ampliada depois no futuro. Né? E principalmente isso que você comentou, o debate, o encontro, as conversas em silêncio, né, sobre o racismo, é um momento histórico para que tudo isso seja falado e a troca de experiências entre as escolas particulares e as escolas públicas. Minha pergunta é, qual o desafio que vocês imaginam para esse momento, para as escolas particulares, pelo que vocês já têm de experiência com as escolas públicas, que nós temos que estar preparados? Assim, olha, eu acho que esse é o principal enfrentamento que acredito que os pais de escolas particulares vão ter com as escolas, enfim. Qual a diferença que vocês imaginam que nós vamos enfrentar em conjunto? Neia, você quer? Pode começar, Dê, complemento. Tá. Eu acho que hoje tem um texto que foi publicado da Flávia Oliveira, jornalista Flávia Oliveira, falando, inclusive foi replicado pelo portal do Gueredé, Instituto da Mulher Negra, onde a Flávia falava que alguns ativistas vêm falando se essa energia que foi, né, a partir de maio, com as repercussões também do assassinato de George Floyd, de João Pedro aqui no Brasil, né, de tudo isso que aconteceu esse ano no contexto da pandemia, lembrando que o genocídio ele está colocado na realidade da população negra há séculos, né? Mas esse despertar de uma certa parcela da população branca se vai conseguir se sustentar no tempo. Então, ela colocando, será que vai conseguir chegar até o final da primavera? É a pergunta dela. Será que vai se esvair? Será que Então, eu acho que um dos desafios é realmente conseguir que essa energia ela se enraize num processo. Eu acho que num processo que possa, né, e sustentar esse processo de transformação. E um outro desafio que passa por essa questão que a Janaína trouxe é como a gente enfrenta essa reeducação da branquitude, né? Como é que a gente constrói esses espaços em diálogo, muitas vezes com a população negra, mas muitas vezes também entre nós, brancas e brancos, como é que a gente se reeduca nessa perspectiva de racista, porque a branquitude é isso, né, é uma espécie, entre aspas, muitas aspas, de cegueira social, então é uma reeducação, né, e uma reeducação muitas vezes que passa por desconfortos, incômodos, conflitos, por dúvidas
por contradições. Então, se colocar nesse lugar de aprendiz e sustentar esse lugar, né, sem buscar uma saída rápida que mitigue o racismo rapidamente, que a gente acredite que... Acho que esse é um desafio. Mas eu também sou uma pessoa que acredito muito na força dos coletivos, e eu vejo na Liga, né, uma força imensa, né, e pessoas muito comprometidas. Temos aqui só nessa roda ativistas com um acúmulo imenso, né, então tem muita gente boa, né, querendo que a coisa vá para frente. Então, a gente está aqui para somar com isso. Eu não vou complementar muito, eu só vou repetir, né, o que eu acho que é necessário a gente deixar muito demarcado. Não importa, nesse momento, quando a gente pensa no processo de elaboração dessa metodologia, nós pensamos numa metodologia que realmente confrontasse o que é a qualidade da educação. Então, é para a escola pública, é para a escola privada, é para todo mundo. Essa é a disputa. A gente está falando que uma educação que desconsidere a valorização da cultura africana e afro-brasileira, que desconsidere as presenças negras na história, no desenvolvimento e dentro das escolas, em todos os ambientes, não é uma educação de qualidade. Um currículo que não se compromete com a diversidade não é um currículo de qualidade. Então, eu acho que é esse o ponto. Essa é a disputa. A gente está disputando o que se entende por qualidade. Posso fazer a minha pergunta? Posso falar? Sim, né? Bom, muito obrigada, Edneia e Denise, por estar aqui com a gente hoje. É super importante. A gente está no início de um processo de letramento em algumas das escolas que é urgente, e a gente está realmente ávido de conversar com pessoas que possam trazer para aprofundar essa questão para a gente. E parabéns também pelo trabalho, pelo projeto, pela estética, é maravilhosa, é uma coisa muito legal, e eu acho que enriquece muitíssimo o ambiente das escolas. Espero que a gente consiga adotar. A minha pergunta a gente construiu um documento que a gente entregou para a direção da Vila há pouco tempo, a nossa diretora está aqui acompanhando também, a gente fica muito feliz com a presença dela também, e eu percebi que esse projeto propõe uma intervenção de um período com uma duração específica, né? Você falou 6 meses a 1 ano. Até que ponto a ideia do projeto é alcançar resultados ou encaminhar um processo que continue sabendo que talvez alguns resultados não sejam alcançados nesse período, mas que abra esse caminho para que isso continue? Porque algumas das coisas que a gente pensou no nosso documento, na nossa proposta para a escola, a gente colocou com um prazo um pouco mais longo do que 6 meses, 1 ano, e aí, queria saber se a gente poderia pensar em que isso aconteça mais rapidamente, ou mais começar a trilhar um caminho, e ao longo desse tempo a gente vai se encaminhando. Obrigada. Não estou te ouvindo. Oi, Néia, manda ver. Opa, está falhando aqui. Pode responder para ela e depois eu vou complementando. Pode ser? Tudo bem. Patrícia, então, a gente colocou só um desenho inicial, porque, de fato, um processo como esse, né, vai se desdobrando e tal, mas uma primeira etapa, né, que a gente possa começar uma revisão, considerando aquelas dimensões. Então, não se tem a expectativa... só um minuto, gente, que a minha bateria... Aí, de novo, não. Tudo certo. Nós falamos de um processo aí de cerca de 1 ano,
mas a ideia é que ele possa se desdobrar em outras ações, né, porque não se esgota em 6 meses, em 1 ano, né, a gente está pensando aí de uma primeira aproximação na metodologia. E muito legal o trabalho que a Vila já vem fazendo, mesmo a construção do diagnóstico do plano de ação, assim como a Alecrim e outras escolas, né, que estão desenhando. A ideia não é que, que essa proposta que a gente traz é no sentido mesmo de somar. A gente sempre trabalha com resultados, vamos dizer, parciais, o que a gente, metas, vamos dizer, melhor assim, metas intermediárias, né, o que a gente quer nessa etapa alcançar, né, que tipo de revisão, que tipo de procedimentos a gente vai conseguir adotar na escola, né, então, isso é algo que a gente trabalha, né, com metas intermediárias. A nossa proposta é que a metodologia seja sempre utilizada, essa é a nossa proposta para a rede pública, de 2 em 2 anos, né? Que ela possa sempre, e aí atualizando o plano de ação, atualizando, monitorando a situação desses indicadores, né? Um pouco, acho que é isso, né, que a gente traz aí. Tem muitas coisas que a gente não falou, mas que estão embutidas um pouco nessas 7 dimensões. Viu, Patrícia? Acho que está respondido, né? Mas uma coisa que a gente tem observado muito é que nessa fase inicial que a gente propõe, a gente também tem muito a expectativa de que os entes, que a comunidade escolar se aproprie dos fundamentos desse trabalho, né? E é uma metodologia que, como a Denise disse, você pode replicar depois de 2 anos, depois, aí tem que ver um pouco no território quais são as características, né? Mas é o sentido de apropriação, precisa se apropriar dos fundamentos para depois poder, com muito mais autonomia, tocar o trabalho. Denise, Edneia, só temos que agradecer por essa riqueza, né, de material que vocês trouxeram aqui para a gente. Nós estamos no São Domingos a discussão, conseguimos já sensibilizar, avançando com esse construir realmente ações que se prolonguem no tempo, né? Ações que façam com que nós nos revisitemos responsáveis pela eliminação dessas práticas, né? Por essa eliminação desse naturalismo, dessa naturalização da invisibilidade que o racismo criou. Então, nós estamos num momento na nossa comunidade pensando em como atrair mais familiares, né? Como sensibilizar mais familiares para esse processo. Ficamos muito já contagiados pela quantidade de pessoas que já vieram, mas a comunidade, estamos lidando com 10% da comunidade, né? Nesse chamado simultâneo que fizemos. Então, eu queria perguntar para você, dessa metodologia, como a gente fazer para atrair, para sensibilizar mais esses pais da necessidade, desses pais e mães, da necessidade desse trabalho. Alguns já estão sensibilizados pelos movimentos que vêm acontecendo, por reflexões que já vêm vivenciando e por outras questões, mas alguns ainda estão inertes, né? Então, a gente pensa, e a importância de trazer essa discussão para esse público, ela é crucial, porque sempre quem discutiu relações raciais fomos nós negros, nós militantes, né? Então, nós já estamos aí há muito tempo engajados nesse processo. Então, agora a gente está no momento
desafiador, né, que é fazer com que essa discussão chegue a um outro público, chegue a um público que tem a possibilidade de fazer com que esse processo ele se multiplique, né, porque nós continuamos ainda nas mesmas posições em que estávamos. Então, quando a gente não tem acesso aos direitos humanos, acesso aos bens de consumo, acesso aos bens necessários para uma vivência digna, esse é um processo. Impedimos muitas vezes que as pessoas acessem esses bens, práticas cotidianas, né? Então, queria ouvir de vocês aí, como é que vocês propõem essa sensibilização. Primeiro que, como uma metodologia participativa, a gente aposta fortemente na participação da comunidade escolar, né? Vocês estão representando aqui os pais, mas tem professores, profissionais das escolas também envolvidos. Então, assim, é uma metodologia que aposta nessa participação. E nós temos, quando a Denise falou do que a gente chama de grupo guardião, né? Esse grupo de pessoas, esse grupo de representantes dos diversos entes da comunidade escolar, como propulsor das discussões, também como aquele grupo que anima as reflexões coletivas e que conhece o território, que conhece aquele espaço, que conhece o acúmulo e aquelas identidades, também é com a intenção de que a gente possa articular essas especificidades dos territórios também com a metodologia que a gente está trazendo como uma informação nova, mas também pensando que isso vai gerar uma experiência que depende muito dessas características desse local. Quando a gente pensa numa liga interescolas, eu estou imaginando que devem ter experiências muito diferentes e que os desafios também se diferenciam, mas se você consegue, eu acho que é isso que a gente propõe, que ao longo do processo você tenha momentos que são momentos de reflexão coletiva, momento de estudo, momento de aplicação, momentos coletivos. A gente está sempre voltando para o coletivo e para produções que acontecem a partir das diversas etapas. É isso que eu acho que pode fazer com que outros grupos se apropriem e a gente consiga realmente trazer para quem está envolvido no processo na escola as características dos desafios e as possibilidades de estratégias diferentes também ao longo. Quando a gente trabalha com esse guia metodológico, a gente vê que existem tem mais de uma possibilidade desse trabalho acontecer, mas para que a gente possa contaminar, para que a gente possa trazer realmente a comunidade como um todo, a gente precisa ter um grupo de referência, e é esse grupo que se apropria, que faz com que o diálogo e a adesão ocorra. Eu acho que é isso que a Neia disse, né, Cleude, querida? Acho que vocês já estão construindo um trabalho muito importante, agregando um grupo muito importante, que tem um compromisso com o processo, né? Eu acho que isso faz a diferença. E eu acho que a Liga já representa esse movimento de agregação, né? De muita gente que foi chegando, né? Na Alecrim, né? De repente, o grupo de WhatsApp passou a ter 165 pessoas, em outras escolas 90 pessoas, 100 e pouco. Então, acho que há uma curiosidade, há uma vontade de fazer uma transformação por parte de muitas famílias. Muita gente não sabe por onde, mas quer apostar, quer construir, quer se confrontar, quer provocar, né, fazer parte de algo. Então, acho que é isso, acho que é sustentar o trabalho e esse processo que a gente traz aqui, que eu queria até destacar para vocês, todo esse material e a metodologia, ela está disponível publicamente no nosso site da Ação Educativa, no site do Unicef.
todos esses materiais, tudo que a gente faz na ação educativa está disponível. Então, com a gente mais próximo ou não, vocês podem e devem, fiquem à vontade para usar os materiais, conhecer os materiais, ver se eles se encaixam ou não a determinado contexto, né? Então, um pouco essa é a nossa proposta, que cada uso reinvente o material e contextualize, né? Então, um pouco essa perspectiva. Mas eu acredito que a gente está num momento muito importante, muito especial, e a gente tem que aproveitar essa chama para que ela, de fato, consiga, né, gerar aí e sustentar algo mais profundo, como eu sei que vocês estão tentando também nas suas respectivas escolas, né? Cleude, Cássio, que são grandes ativistas aí também do movimento negro, né? São pessoas-chave também no São Domingos, e muitos que estão aqui, que eu sei, né? Então, é um pouco essa a nossa aposta. Vamos lá? Bom, e em termos práticos, quando vocês aplicam essa metodologia e tem o acompanhamento dela, normalmente, de onde vêm as principais resistências, né? Porque deixar de ser racista deve ser muito difícil para quem nasceu numa estrutura onde a norma é ser racista, né? Onde o racismo é quase uma obrigação. Em alguns círculos, ele não é apenas, incentivado, ele é obrigatório, né? Você tem que ser racista para ser aceito pelo grupo, e eu não estou aqui falando de grupos extremistas, estou falando de grupos de pessoas intelectualizadas, etc. e tal, que a gente vê aí na prática, no dia a dia, no discurso, na fala. O racismo não apenas está presente como uma questão, mas ele é uma opção, é mandatório. Então, nessa caminhada de vocês, aonde normalmente fica ali os maiores graus de dificuldade? É nos funcionários, nos pais, nos professores, nos próprios alunos. É isso, obrigado. Parabéns, o trabalho de vocês é sensacional. Que legal, que pergunta boa. Olha, Rosenildo, eu não vou falar de grupos, eu vou falar de eixos que a gente percebe muito quando a gente pensa nas aplicações, nos estados, nos municípios que a gente já trabalhou, que para mim é o que mais chama atenção. Eu acho que tem 3 fatores. O primeiro é a permanência do mito da democracia racial nas escolas. E o mito da democracia racial bomba nas escolas, não só nas escolas particulares, nas públicas também. E aí você tem muitas implicações dessa permanência desse mito. Se, por um acaso, existe essa democracia, essa tal dessa democracia, se, por um acaso, o racismo não é estrutural, então a gente não precisa mexer nisso. A outra questão que é muito forte é o isolamento das escolas com relação aos movimentos sociais. Se a escola ela se fecha e ela não dialoga com o movimento social, ela também perde a oportunidade do aprendizado que esses movimentos sociais são realmente produtores. Se ela não dialoga com a produção dos acadêmicos, dos ativistas, dos grupos, como é que a escola vai assumir o seu papel central na rede de proteção também? É isso que eu fico sempre pensando. Como é que ela vai proteger direitos humanos se ela não dialoga sozinha, ela não dá conta disso? E eu acho que também tem um terceiro fator, que é o silenciamento da escola diante do racismo dentro da escola. Se, por um acaso, o racismo segue bombando, você não tem procedimentos, você não tem protocolos, você não tem espaços de escuta, decisão, tomadas de decisão
coletivas, no seu projeto político-pedagógico, fica muito difícil também o enfrentamento ao racismo continuar. Então, eu acho que essa junção de permanência do mito, o silenciamento diante do racismo, que produz sofrimento, violências terríveis na história, na trajetória de vida do estudante negro, da estudante negra, dos professores, dos profissionais. Se você junta a isso também uma resistência, um isolamento com relação a quem produz conhecimento no enfrentamento ao racismo ao longo da história do Brasil, você tem o pacote completo. Então, é isso. E aí você tem enfrentamentos disso de diferentes formas e diferentes territórios. Mas eu acho que esses 3 fatores, eles são os mais presentes. Eu acho que um dos desafios nossos é sempre lidar com essa noção, associando isso que a Anéia já colocou, essa noção de diversidade. Muitas vezes ela é usada como um mito da democracia racial, né, para esvaziar o debate sobre a necessidade de enfrentamento do racismo. Então, em muitas escolas, a gente enfrenta, muitas vezes, não, aqui a escola, a gente trabalha com diversidade. Então, a diversidade, é importante dizer, ela é um valor, ela é um princípio da luta dos direitos humanos, ela é uma noção que tem uma vocação muito positiva, inclusive de agregar as diferenças, inclusive numa aliança política para disputar essa norma que está aí, né, excludente, mas muitas vezes a diversidade é usada também para esvaziar politicamente a luta contra o racismo, né? Então, muitas escolas se utilizam disso para esvaziar, e outras para dizer que o racismo é algo que tem que estar sempre pensado de forma submetida à desigualdade socioeconômica, à desigualdade de renda. Então, esse é um nó que a gente enfrenta. Com certeza, um processo, ele consegue ter mais chance de se enraizar quando você tem a gestão escolar envolvida, comprometida. A gente já fez processos, já trabalhou em processos, né, onde você tinha uma equipe mobilizada, ou tinha famílias mobilizadas, mas a gestão não estava comprometida, né? Com certeza, o trabalho é muito mais desafiante, mais árduo, né? Então, de fato, você ter a equipe, a gestora, o gestor escolar, a coordenação pedagógica, mesmo que não tenha letramento racial, mas apostando, né, junto, vamos construir junto, eu não sei direito onde a gente vai chegar, mas vamos junto, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Nós encontramos educadoras, gestoras, brancas e negras, muitas vezes com essa energia de apostar, né, e vamos junto. O Prêmio Nacional do CERT, Igualdade Racial, o CERT é uma grande organização do movimento negro, o Prêmio Nacional, o CERT promove um Prêmio Nacional de Experiências Escolares, e o CERT tem mostrado cada vez mais o envolvimento também de gestoras e gestoras brancas nessa construção. Então, o desafio é como, né, a Anéia também destacou muito isso, como a gente, como brancos e negros, a gente abraça essa agenda e consegue, de fato, sustentar um processo, dialogando com os movimentos sociais, dialogando com os sujeitos, né, que estão nas universidades, trazendo também. Eu só queria também, e obrigada pela essa questão, Rosenildo, a Valéria Bonafé trouxe, né, esse desafio das ações afirmativas. Eu concordo com você, Valéria, para quebrar essa segregação, a gente precisa, de fato, apostar na ação afirmativa no corpo do professorado, né, e também no corpo estudantil. Agora, é muito importante que isso venha associado a essas outras ações, né, a essas outras dimensões de transformação do projeto da escola, né, para que, de fato, você não crie, você não inclua, entre aspas, estudantes negros num modelo branco, né, como norma,
e você ainda alimente mais ainda a violência racista contra essas crianças e adolescentes. Então, é muito importante que haja, sim, mais crianças, estudantes negros nas escolas. Eu acho que ação afirmativa, como a gente disse aqui, nós somos super defensores como forma, inclusive, de quebrar a segregação, mas é importante que isso esteja associado a essas outras transformações, né? E essa reeducação dos estudantes brancos para conviver com grupos negros, né? Bom, acho que a gente está caminhando para o final desse grande encontro aqui com a Edneia e a Denise, da Ação Educativa. Não vai dar tempo da gente responder as perguntas do chat, mas, pelo que eu vi, muito do que foi colocado lá já foi sendo respondido nessa pergunta. Então, acho que esses últimos momentos ficam aí para você, Edneia e Denise, fazerem o encerramento desse grande encontro. E já deixo aqui um agradecimento profundo e que os caminhos se abram e que a gente siga caminhando, fazendo o que tem que ser feito. Uma sugestão breve, eu só gostaria de... Desculpa. Não, eu ia falar que uma sugestão breve, eu gostaria de ouvir de vocês como a Liga pode se colocar a serviço da metodologia de vocês. Esse é o Francisco, meu filho, entrando aqui. A serviço para a implantação disso dentro das nossas comunidades. Então, se nos comentários finais vocês puderem colocar isso para a gente estreitar essa parceria, seria lindo. Eu quero agradecer, foi importante. Eu acho que há muito tempo nós, Ação Educativa, desejávamos um encontro como esse, então só alegria de estar aqui, e eu tenho certeza que nós estamos no meio do caminho, tem muita coisa que dá para ser feita. Eu acho que na proposta que nós apresentamos, é com a Liga, o principal interlocutor dessa proposta é a Liga, de onde surge essa possibilidade de diálogo, e eu acho que é um diálogo muito potente. Eu acho que a gente vai continuar conversando durante muito tempo, e eu não vejo essa implantação sem ser em diálogo com vocês. Então, eu queria agradecer muito, eu estou muito feliz de saber que esse movimento está acontecendo. Vida longa, muita gente nessa roda. Com relação ao processo, então, a metodologia que o Ismael trouxe, né, a nossa expectativa é que vocês possam conhecer a metodologia, que vocês possam reinventá-la, somar com o que já vem sendo construído. Há muitas experiências muito positivas, muito potentes, acontecendo também nas escolas, né? O nosso ponto de partida é sempre reconhecer isso, né? O nosso símbolo é sempre o Sankofa, né, esse símbolo adinkra, que representa essa capacidade de olhar, reconhecer, ver os acúmulos, né, para pensar e construir futuro e presente. Então, essa é a nossa perspectiva. Algumas escolas têm nos procurado para pensar um trabalho por escola, mas a nossa proposta que a gente traz aqui é de, realmente, nessa lógica que a Liga está apostando, construir um trabalho mais coletivo, né, de contaminação cruzada, de trocas, né, onde essa metodologia possa ser combinada com outras, né, porque esse que é o barato, fazer essas misturas, é essa que é a riqueza. Então, nós estamos aqui à disposição para esse diálogo, querendo muito acreditar que esse processo se enraize, né, ganhe raízes e asas, né, que avance de fato, e que possa, esse fôlego que a gente teve nesse momento, né, num momento de tanta dor, de tanto desespero do nosso triste país, né, onde a desigualdade está tão acirrada, onde, né, e aí quem está no foco dessa desigualdade? População negra, população indígena, né, estão ali, né, constitui a população que está sendo mais destruída nesse momento, né.
nesse momento que a gente está tão difícil, né, tão desafiante do nosso país, a construção que a Liga está fazendo é semente, né, e a gente precisa cuidar das sementes para que elas brotem, para que elas cresçam, para que elas, de fato, né, consigam alimentar um processo de transformação mais estrutural do nosso país, né? É urgente, né? Nós estamos, a perspectiva aí realmente do desespero está numa escala mega gigantesca, né? A desigualdade, a destruição, a morte. Então, é esse o momento do nosso país, com esse governo da destruição e da morte. Então, experiências como essa criam e alimentam contra-hegemonia, né? Alimentam uma outra perspectiva onde se afirma a necessidade da gente enfrentar de uma vez por todas o racismo, né, como esse grande nó da democracia brasileira, esse nó que desumaniza todos nós e que mata e destrói vidas, né? Então, essa é a mensagem, que a gente possa alimentar esse processo aqui, não deixar morrer e seguir nessa troca entre nós. Nós, como ação educativa, entidades de direitos humanos, educação popular, nós estamos à disposição. Também queria aproveitar aqui para fazer uma divulgação. Nós temos um Centro de Educação Popular e Direitos Humanos, que agora está passando por uma fase de cursos EAD. Nós vamos lançar nosso primeiro curso EAD, agora a divulgação dele já está circulando. O primeiro curso é o curso sobre ciência e tecnologia africana e afro-brasileira, com o grande pesquisador e educador Carlos Machado, autor de um livro que é um sucesso no Brasil e que está esgotado. Então, convidar vocês também para conhecer esse curso, conhecer o nosso centro de formação. Esse curso vai começar agora em meados de outubro, para que vocês também conheçam o nosso centro de formação. E logo em seguida, depois do curso do Carlos, que dura um mês, a gente começa o curso sobre Bell Hooks, o curso do novo livro de Bell Hooks, também um curso muito legal com a professora Marileia, também vinculada ao Instituto Ama Psique e Negritude, grandes parceiras, nossa, na construção aqui do trabalho da ação educativa. Então, e fora esses cursos, outras oficinas, outros cursos, então que vocês também conheçam. O nosso centro é um centro de financiamento solidário, quem pode paga, quem não pode também faz os cursos. Então, se vocês puderem divulgar, conhecer, e esses cursos realmente são muito massa. Esse do Carlos Machado, ele vai trazer elementos muito importantes para a revisão do currículo na área de ciências, na área da física, química, biologia. Carlos realmente traz elementos muito concretos para a revisão, uma bibliografia que também contribui para isso. Então, divulgar aqui o nosso Centro de Formação, Educação e Popular de Direitos Humanos da Ação Educativa. Mais uma vez, obrigada às escolas que estão aqui presentes, obrigada à Liga, obrigada a Juliana, Ismael, do Pisar Devagarinho, também vinculados à Alecrim. Muito obrigada por essa oportunidade e sigamos aqui conversando, tá? Boa noite a todos. Até a próxima. Boa noite, Boa obrigada. Noite. Um abraço. Obrigado. Boa noite. Um abraço Até a próxima. grande. Boa noite. Muito obrigada. Beijo. Meia, obrigada.